tarde, fala da luz do Pai, Espírito Santo e Santa, da vida eterna, a salvação eterna, o Pai, Espírito Santo, o Filho, Espírito Santo e a Filha, Espírita Santa. Aquela luz representa o Pai do Espírito Santo, a vida eterna, o Santo Cristo, aquele que leva para a vida para sempre. E outro lugar, tem dois lugares, aquela luz, a salvação eterna, o Espírito Santo da vida eterna, a Espírita Santa da vida eterna, mas tem a punição eterna, que é o vulcão eterno. Você sabe como a lava do vulcão é fogo e enxofre? O vulcão representa fogo e enxofre. E no livro do Apocalipse está escrito lá na Bíblia Sagrada do Apocalipse, um lago de fogo e enxofre. Como é o lago de fogo e enxofre? Ninguém sabe como que é, mas você vê o último que solta fogo e enxofre, o que é o vulcão. Então o vulcão tem um rio de lago de fogo e enxofre, para você que não se arrepende das suas maldades, dos seus pecados, que não quer o caminho da salvação, que não arrependeu dos pecados algum, e é um pecador e continua pecando, ou uma pecadora e continua cheio do pecado. E aquela luz que está ali é do Pai Espírito Santo. A ofensa ao Pai Espírito Santo e o Filho Espírito Santo não tem perdão. Então vamos parar de ofender o Pai Espírito Santo, o Filho do Espírito Santo, que é a vida eterna. Aquela luz representa o Pai do Espírito Santo, é o nome do próprio Pai Espírito Santo e do Filho Espírito Santo. O nome Ricardo Sanada é um profeta verdadeiro. Santo Cristo também foi um profeta. Foi o Pai do Espírito Santo, por através do Santo Jesus Cristo, que o Espírito Santo existe. Então o próprio foi o Pai do Espírito Santo e Santa, e aquela luz representa o Santo Jesus Cristo, do Espírito Santo e Santa, da vida eterna. A vida é para sempre. A vida, quem ganha o Espírito Santo e Santa, vive para sempre. Não conhecerá a segunda morte, como está escrito na Bíblia Sagrada. Verão a primeira morte, mas não verão a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, punição eterna, o lago de fogo e enxofre eterno. Então, o mundo está sofrendo o castigo da primeira morte. O mundo todo vai sofrer a primeira morte. Quem nunca morreu, vão morrer pela primeira vez. Mas o Pai Espírito Santo, lá aquela luz do Espírito Santo e Santa, devolve a vida eterna. Se você crê, o Pai Espírito Santo e Santa dá vida eterna. O Pai Espírito Santo dá vida para sempre. E você não sofrerá o segundo dano da segunda morte. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo e Santa vão sofrer o segundo dano, que é a segunda morte da punição eterna, o lago de fogo e enxofre bíblico. E o lago de fogo e enxofre bíblico, o último lugar que a gente conhece é o vulcão e o seu lago de fogo e enxofre. Eu moro no Japão, aqui o Japão tem lá o Suzuoka, que é um monte Fuji do Japão. O Japão é cheio do país do vulcão, o país que tem muito onsen, fala onsen, que sai água quente que o povo toma banho, e assim é o vulcão, por causa do vulcão, da sua lava de fogo que corre por baixo da terra e esquenta a água em cima. Então o Japão é o país do vulcão, o Japão é o país do lago de fogo e enxofre por baixo. O vulcão corre por baixo da terra, ninguém vai ver o lago de fogo que está lá de baixo, mas como está escrito lá no Apocalipse, eu vi a terra se abrir e o lago de fogo por baixo sair. Então está debaixo da terra a lava do vulcão, e lá debaixo tem um rio de fogo e enxofre. Para quem não sabe como que é o rio de lago de fogo, fogo e enxofre bíblico, lembra do vulcão. Quanto você que é um pecador aí, você que é uma pecadora, ou você que vai na igreja mesmo aí, que está indo na igreja, ou padre, um pastor, um bispo da igreja, ou até mesmo algum
que estão dentro da igreja pregando e não sabe que o lago de fogo é semelhante ao rio de lava do vulcão. É bom que eles aprendem como que é o lago de fogo e enxofre bíblico. Então o lago de fogo e enxofre bíblico é de verdade, é real, porque o vulcão existe, e se o vulcão existe, então o lago de fogo e enxofre bíblico também existe e é real, não é de mentira, e aquela luz está para te salvar desse vulcão eterno. Aquela luz como um sal ali em cima, parece um sal lá olhando lá do céu, é a salvação eterna. Então aquele derrama o Espírito Santo e santa se você acreditar, se você amar a luz do Espírito Santo. A luz é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo do Cristo. Então amar a luz do Espírito Santo e santa de verdade, ser honesto com a luz do Espírito Santo, ser um servo verdadeiro que serve a luz do Espírito Santo e não sair do caminho do pecador, de uma pecadora, trabalhar para o Pai a luz do Espírito Santo. Você aí que sabe da verdade, aí que aquela luz representa o Pai, Espírito Santo e Santa, você pode trabalhar para o seu Pai a luz do Espírito Santo e Santa, para dar vida para o irmão, para dar vida para a irmã, e tirar o irmão do vulcão, tirar a irmã da lava do vulcão, do rio, do lago de fogo, enxofre bíblico. Então, quando você lê a Bíblia aí que lembra, a Bíblia está escrito que tem um lago de fogo e enxofre. Como será esse lago de fogo e enxofre? Lembra do vulcão, que você vai lembrar que tem a lava de fogo e enxofre, a lava do vulcão, e pode ser para o resto da vida do homem, pode ser para o resto da vida da mulher. Então o homem, mulher e os pregadores das igrejas aí tá na hora de acordar e conhecer a verdade, que não é só o que eles imaginam que vão para a vida eterna, e pode estar levando o fiel à condenação eterna no rio de lago de fogo bíblico, que é o vulcão. Se você é um fiel que vai na igreja aí, só confia no seu pregador e não lê a Bíblia e não sabe que é o vulcão eterno, que é o lago de fogo eterno, é bom aprender que é semelhante à lava do vulcão eterno e vive lá para sempre. Então é bom você aprender, ler também, não só confiar no pregador que te ensina, porque se você confia demais no seu ensinador, você pode cair no vulcão. E Jesus Cristo diz: praticarás a verdade e a mentira fugirás de vós, porque o vulcão é real, o vulcão é de verdade, o lago de fogo bíblico é verdadeiro. Estamos vivendo para isso, e o falso profeta e os anticristo vão te levar para esse caminho do vulcão eterno. Então cuidado com os falsos profetas que te condenam ao vulcão eterno por não saber que a lava do vulcão é o lago de fogo e enxofre bíblico, semelhante ao lago de fogo e enxofre bíblico, a lava do rio do vulcão. E o rio do vulcão da sua lava é grande para o mundo afora. É melhor o mundo acordar para a vida e não cair lá dentro, que nunca mais sairão se for para aquele lugar. E é a segunda morte bíblico. Então a segunda morte é semelhante ao rio de lago de fogo e enxofre, a lava do vulcão, e a morte eterna para sempre, e a luz, a salvação eterna para sempre. Vamos crer na luz da vida eterna e sair do vulcão da condenação eterna.